Hoje nós vamos falar sobre os principais índices macroeconômicos que você tem que acompanhar na hora de investir. E aí, meu filho, bom? Vamos falar sobre investimentos? Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco aí sobre os principais índices macroeconômicos que você tem que acompanhar ao investir aqui no Brasil, e também é importante acompanhar os principais índices lá dos Estados Unidos que influenciam diretamente aqui a nossa economia, visto que os Estados Unidos hoje é a maior economia do mundo, né? E o dólar é a reserva de valor do mundo inteiro. Então vamos lá, né? No Brasil, o que é importante de se acompanhar no Brasil? Basicamente, os índices inflacionários do nosso país, para entender para que rumo o nosso país está indo. É importante entender índices de crescimento, principalmente o PIB ali, né? Que vai refletir ali como que está sendo o desempenho da nossa economia. E é importante também acompanhar principalmente ali as reuniões do Copom e os comunicados, que aí você vai entender mais no detalhe como que eles estão enxergando aí a economia brasileira e como eles vão fazer esse tratamento aí, se está crescendo muito e vai gerar inflação e vão subir juros, ou se é uma coisa inversa, né? Se o crescimento está baixo e a inflação está controlada, eles vão baixar juros para reestimular a economia. Então, isso você entendendo esses índices, você consegue também fazer investimentos ali mais estratégicos para aproveitar os ciclos de mercado. Tá pelo IPCA, que é o principal índice inflacionário do nosso país hoje. O IPCA ele é composto aí por 9 subcategorias, né, que vai pegar ali desde alimentos, né, até transportes, que são os principais índices aí dentro, né, do IPCA. A média desses preços todos os meses, né, e aí vai soltar isso a mercado todos os meses ali, e você vai acompanhando isso mensalmente para entender qual que é a trajetória da subida de preços do nosso país. Então a inflação cheia, né, vai ser divulgado, mas todo início de mês sai o IPCA 15, que é a prévia da inflação, e aí você consegue entender ali para onde que está indo, né, esse índice aí. Então é importante acompanhar o IPCA, que é o principal índice inflacionário do nosso país hoje. Outro índice importante também é o IGPM, que é mais utilizado ali no setor imobiliário, principalmente ali com reajuste de aluguéis, né, e todas essas questões. Então, um índice que vai medir muito mais questão de commodities ali do setor industrial, e é um índice aí mais utilizado no setor imobiliário. É importante acompanhar esse índice porque ele traz uma prévia diferente sobre alta de preços, né? Ele é composto ali por produtos diferentes do IPCA, então um complementa o outro nesse sentido aí de inflação ou deflação. Beleza? É importante também a gente acompanhar a prévia do PIB, né, que é o IBCBR, que é justamente ali o índice que vai trazer para você se o Brasil está crescendo muito, está crescendo pouco e como que está sendo composto esse índice, né? Então você vai entender ali quais os setores, né, pelo IBCBR que estão com uma maior perspectiva de crescimento ou uma maior perspectiva de queda. Isso é importante também para você fazer investimentos estratégicos em momentos de altas de juros, como a gente está vivendo agora. Quais os setores que tendem a crescer mais? Geralmente são bancos, seguradoras, né? São setores ali que passam mais perenes aí durante, né, esses momentos de altas de juros que trava a economia. E momentos de baixa de juros, esses setores também continuam dando bastante resultado, mas aí você pode fazer uma alocação estratégica ali em outros setores, como o varejo, por exemplo, né? Quando os juros baixam bastante, o varejo traz um resultado muito interessante. Então você consegue montar estratégias também acompanhando esse tipo de índice. Então o IBCBR é interessante porque ele é a prévia do PIB cheio, né, no fim do ano, e aí você acompanha esse índice todos os meses para entender quais setores estão crescendo e deixando de crescer ali mensalmente. É importante também você acompanhar as reuniões do Copom, que acontecem a cada 45 dias, né? E aí nas reuniões é soltada uma ata que traz, né, o comunicado ali do Copom, e você passa a entender com esse comunicado o que os diretores do Copom enxergam da economia brasileira. E isso, né, ajuda bastante ali para entender se o Copom vai subir mais juros, se vai manter juros, se vai descer juros. E isso é de extrema importância para os seus investimentos, visto que os juros é o preço do dinheiro. Então, se o juros está alto, a tendência é que as pessoas saiam ali de investimentos mais arriscados e busquem ali investimentos mais conservadores. Do contrário, também é verdadeiro. Se os juros estão caindo, é mais fácil ali, né, você buscar mais risco, porque pode trazer um retorno melhor para a sua carteira. Então, acompanhar, né, os índices ali e principalmente a reunião do Copom com o comunicado é de extrema importância para você ali buscar, né, fazer uma melhor leitura de cenário.
E claro, né, sempre é importante acompanhar os eventos macroeconômicos da política, né, ou seja, acompanhar ali o Congresso, o Senado e a presidência, justamente para entender quais as motivações, para entender a intenção deles, porque de acordo com a política que eles resolvendo fazer, seja a política econômica ali do governo, seja a política social ali dos projetos enviados para a Câmara, você consegue entender os impactos econômicos disso e isso faz com que você também tome melhores decisões ali no mercado financeiro. É claro que para acompanhar a política é muito mais sobre razão e muito menos sobre emoção. Então, se o seu candidato predileto está lá em cima, você tem que fazer ali, né, uma ponderação e deixar um pouco de lado a emoção nesse sentido para você fazer uma melhor leitura desse tipo de cenário e fazer a melhor decisão ali para os seus investimentos. Beleza? Então esses são os principais índices macroeconômicos ali que a gente gosta de acompanhar aqui junto dos nossos clientes para a economia brasileira. E pensando em Estados Unidos também, a gente gosta bastante de acompanhar três principais índices, ali principalmente o CPI, que é o principal índice de inflação lá dos Estados Unidos. A gente gosta de acompanhar o payroll, né, ou payroll, dependendo aí de qual canal você acompanha, né, que é o principal índice de emprego lá dos Estados Unidos, e acompanhar ali as reuniões do Fed, né, junto com ali os comunicados, justamente para a gente fazer uma melhor leitura da economia americana que impacta diretamente nós aqui no Brasil, né? Se vão subir juros por lá, a tendência é que o dinheiro vá para a economia americana, muito por conta disso, os juros é o preço do dinheiro. Se a economia americana está baixando juros e o pessoal está buscando mais risco, muito provavelmente nos beneficia, porque nós somos um país em desenvolvimento e isso, né, agrega risco, né, para os investimentos nesse sentido. Então, quando a economia americana está com juros mais baixos, a tendência é que grandes investidores aumentem a parcela, né, de investimentos ali mais arriscados, que se encaixa com investimentos aqui no Brasil na visão do gringo, né? Então é muito importante acompanhar principalmente esses três índices aí nos Estados Unidos para você fazer uma boa leitura de como está, né, a economia por lá, e isso ajuda a investir aqui dentro do Brasil também e claro, né, ajuda a fazer investimentos internacionais lá nos Estados Unidos também. Então esses são os principais índices que a gente gosta de acompanhar. Esses índices do Brasil que eu comentei, né, é legal de acompanhar esses índices. Eles vêm consolidados ali no Boletim Focus do Banco Central. Toda segunda-feira é divulgado esse Boletim Focus e você consegue acompanhar num lugar só todos esses índices que eu comentei. Vou deixar aqui embaixo o link de cadastro ali para você receber no seu e-mail o Boletim Focus lá do Banco Central todas as segundas-feiras e você acompanhar esses índices aí de perto. Para acompanhar esses índices dos Estados Unidos, né, é interessante você ter algum canal ali de informações, como a XP, por exemplo, né, que vai divulgar ali para você esses índices quando eles forem disponibilizados lá nos Estados Unidos. Então, é bem interessante acompanhar esses índices para fazer a melhor decisão de investimentos ali para a sua carteira. Beleza? Fez sentido para você? Então, preenche o primeiro link aqui da descrição para você receber um planejamento dos seus investimentos e contar com a melhor assessoria de mercado. Fechou? Te aguardo na nossa reunião, na nossa conversa. Então já se inscreve no canal também, já deixa o like e te aguardo no próximo vídeo. Grande abraço!